sou Dali, 34 anos, e estou no funeral do meu marido, James, com um vestido preto que de repente parece apertado demais. Meus pulmões se contraem quando minha sogra, Bárbara, se aproxima com uma jovem cuja barriga de grávida estica seu vestido preto. Ela pertence a nós, insiste Bárbara, com os olhos duros como pedra. Inclua-a, acrescenta meu sogro, William, com autoridade inconfundível. Concordo, entorpecida, chocada demais para lutar. Então, as portas da igreja se abrem com estrondo. Meu irmão Michael caminha pelo corredor, segurando uma pasta de papel pardo. Está na hora, anuncia ele com uma voz que silencia a sala. Alguém disse a verdade. Antes de continuar esta história dolorosa, de onde você está assistindo? Deixe-me saber nos comentários e inscreva-se se quiser saber como recuperei minha dignidade quando tudo desmoronou. Cresci em Portland, filha ambiciosa de pais de classe média que priorizavam educação e independência. Depois de me formar com honras em marketing, me dediquei à construção de uma carreira que amava. Aos 30 anos, eu já era executiva sênior de marketing em uma empresa respeitada, com meu próprio apartamento e um círculo de amigos que me apoiavam. Minha vida parecia completa, embora às vezes solitária. Então veio a gala beneficente que mudou tudo. James Henderson se destacou imediatamente com seu terno perfeitamente ajustado, sorriso confiante e a forma como as pessoas naturalmente gravitavam em torno dele. Como banqueiro de investimentos de uma família estabelecida da Costa Leste, ele transitava por círculos sociais de elite que eu só ocasionalmente vislumbrava em meus eventos de trabalho. Quando ele se aproximou da minha mesa com 2 taças de champanhe e um sorriso encantador, senti uma conexão imediata que pareceu ao mesmo tempo emocionante e confortável. Você parece a única pessoa aqui que não está tentando impressionar ninguém, disse ele, deslizando uma taça em minha direção. Acho isso impressionante. Nossa conversa fluiu sem esforço até o amanhecer ameaçar o horizonte. Ele ligou na manhã seguinte, e nosso romance relâmpago começou. 6 meses de encontros cada vez mais apaixonados, escapadas de fim de semana e conversas profundas levaram a um pedido de casamento sob as estrelas na casa de praia da família dele. O diamante de 2 quilates brilhou quase tanto quanto seus olhos quando eu disse sim. Nosso casamento rapidamente se tornou menos sobre nós e mais sobre a visão de Bárbara. Minha futura sogra tomou todas as decisões, do local aos arranjos de mesa, constantemente me lembrando das tradições e expectativas da família Henderson. Quando eu sugeria incorporar elementos da minha própria família, Bárbara sorria levemente e explicava por que o estilo Henderson era mais apropriado. James sempre ficava do lado dela, apertando minha mão como se pedisse desculpas, mas nunca apoiando minhas ideias. Mamãe só quer tudo perfeito, ele explicava. É mais fácil se a gente concordar. William, o pai de James, permaneceu ausente do planejamento, mas aparecia periodicamente para aprovar despesas e lembrar a todos da reputação da família. Um casamento Henderson define o padrão, ele dizia antes de retornar ao jornal ou aos telefonemas. Apesar dessas contradições, convenci-me de que, após o casamento, James e eu construiríamos nossa própria vida juntos. Mudamos para uma linda casa em um bairro nobre, cuidadosamente decorada ao gosto de Bárbara. Apesar das minhas sutis tentativas de incorporar meu próprio estilo, o primeiro ano foi mágico, apesar desses pequenos compromissos. James me surpreendeu com presentes atenciosos. Viajamos bastante e nossa conexão física permaneceu apaixonada e frequente. No entanto, mesmo naqueles primeiros meses, padrões preocupantes surgiram. James trabalhava cada vez mais horas, muitas vezes perdendo o jantar ou chegando em casa depois que eu já tinha adormecido. Quando estava presente, seu telefone constantemente exigia atenção. Bárbara ligava todos os dias, aparecendo sem avisar para nos ver ou entregar refeições caseiras com instruções sobre como reaquecê-las corretamente. Sua caçarola da semana passada estava um pouco seca, querida, ela comentava enquanto reorganizava meus armários da cozinha. James precisa de mais molho com a proteína. Essas críticas se estendiam à minha arrumação, às minhas escolhas de roupa e até à maneira como eu organizava a nossa agenda social. William tratou minha carreira com um desdém disfarçado. Que bom que você tem esse hobby de marketing, comentou certa vez no jantar de domingo. Ótimo para se manter ocupado até os netos chegarem. James riu junto, mas depois se desculpou em particular. Quando James recebeu uma promoção significativa que exigiu mudança, sacrifiquei meu cargo, conquistado com muito esforço, para me mudar para o outro lado do país.
Você pode encontrar algo novo lá, ele me garantiu. Embora seu foco rapidamente tenha se voltado para nossas novas conexões sociais, em vez da minha rede profissional, acabei conseguindo um cargo com menos responsabilidade e um salário consideravelmente menor, dizendo a mim mesma que era um contratempo temporário. À medida que nosso terceiro aniversário se aproximava, comecei a tocar no assunto dos filhos. James sempre encontrava motivos para adiar. Deixe-me garantir este novo cliente primeiro, depois que meu bônus chegar, assim que encontrarmos uma casa com um distrito escolar melhor. Enquanto isso, Bárbara perguntava sobre netos em todas as oportunidades, insinuando que meu foco na carreira era adiar egoisticamente a felicidade do filho dela. Nosso quinto aniversário chegou com uma reserva elaborada para um jantar que James teve que abandonar no meio do caminho por uma emergência de trabalho. Sentei-me sozinha no restaurante, pagando a conta enquanto enviava mensagens de texto com garantias de que eu entendia. Mais tarde naquela noite, minha amiga da faculdade, Sofia, ligou. Você parece diferente, observou ela após 20 minutos de conversa. Como se estivesse atuando em vez de falando. O que você quer dizer? Perguntei, genuinamente confusa. O Dali que eu conhecia tinha opiniões, desejos, limites. Você continua dizendo que o James gosta, o que os pais dele esperam. Onde você está neste casamento? Suas palavras me perturbaram profundamente, embora eu defendesse minhas escolhas. Mas, nos meses seguintes, comecei a notar as mudanças sutis que eu de fato havia sofrido. Meu guarda-roupa, antes chamativo, agora continha principalmente peças conservadoras que Bárbara considerava adequadas. Meu círculo de amigos havia se reduzido a casais que James aprovava. Até meus padrões de fala haviam mudado, eliminando os palavrões ou gírias ocasionais que antes apimentavam minhas conversas. O mais preocupante eram os segredos crescentes de James. Novas senhas apareciam em seu celular e laptop. Os extratos financeiros não chegavam mais pelo correio. As viagens de negócios se multiplicavam, com destinos cada vez mais vagos. Quando eu fazia perguntas, James beijava minha testa e me chamava de adoravelmente desconfiada, antes de mudar completamente de assunto. Eu dizia a mim mesma que essas mudanças eram ajustes conjugais normais, que todos os relacionamentos evoluem, que James estava sob tremenda pressão no trabalho e na família, que minha crescente ansiedade decorria da adaptação à nossa nova cidade, e não de problemas reais. Acreditei nessas racionalizações até a noite em que descobri a verdade. As primeiras pistas apareceram gradualmente, como peças de um quebra-cabeça que eu inconscientemente evitava conectar. Ligações noturnas que James recebia em nosso escritório em casa, com a porta firmemente fechada. Suas senhas mudam repentinamente em todos os dispositivos. Extratos de cartão de crédito mostrando cobranças em restaurantes e hotéis em nossa cidade nas noites em que ele alegava estar trabalhando até tarde. Certa vez, encontrei o recibo de uma pulseira feminina que nunca recebi, escondido no paletó do terno dele durante o dia de lavar roupa. Presente de cliente, explicou ele com desdém quando perguntei, por ajudar a fechar a conta da Henderson. Seu guarda-roupa também mudou sutilmente. Uma nova colônia apareceu em nosso banheiro, diferente daquela que eu havia lhe dado no nosso aniversário de casamento. Camisas de grife que eu nunca tinha visto antes estavam penduradas em seu armário. Ele começou a se exercitar com mais intensidade, ficando cada vez mais preocupado com a aparência. O momento definitivo chegou numa manhã, enquanto James tomava banho. Seu celular tocou no criado mudo com uma prévia da mensagem: já estou com saudades. A noite passada foi perfeita. Com carinho, O.I.A. Quando confrontado, James empregou habilmente as táticas de gaslighting que mais tarde reconheceria como sua abordagem padrão. Você interpretou errado. Isso foi da Olivia, da contabilidade, sobre a apresentação do projeto. Por que você anda tão inseguro ultimamente? Talvez você devesse conversar com alguém sobre esses pensamentos paranoicos. Depois de várias noites sem dormir, tomei uma decisão que jamais imaginei que tomaria no meu casamento. Enquanto James dormia profundamente após uma quantidade anormalmente grande de vinho no jantar, usei sua impressão digital para desbloquear o celular e instalei um aplicativo de rastreamento. A invasão de privacidade foi ao mesmo tempo terrível e necessária. Eu havia me tornado uma pessoa que não reconhecia mais. Na quinta-feira seguinte, em vez de comparecer ao meu clube do livro, segui o local da inscrição até um prédio de apartamentos de luxo no centro da cidade.
Sentado no meu carro, do outro lado da rua, vi James entrar com acesso por cartão-chave, carregando uma mala de viagem e flores. 20 minutos de agonizante deliberação depois, entrei no saguão no momento em que James e uma jovem deslumbrante saíam do elevador, com o braço dele em volta da cintura dela, possessivamente. O momento se cristalizou em câmera lenta, sua expressão mudando de contentamento para choque, a mão perfeitamente cuidada da mulher caindo de seu peito, minha aliança de casamento de repente pesada como chumbo em meu dedo. Dali, gaguejou James, o rosto ficando pálido. O que você está fazendo aqui? Aparentemente, descobrir que meu casamento é uma mentira, respondi, com a voz surpreendentemente firme, apesar do meu coração acelerado. A mulher, que mais tarde descobri ser Olivia Parker, uma sócia de 26 anos do escritório de James, não se afastou dele. Em vez disso, apertou ainda mais o braço dele, olhando-me com mais curiosidade do que vergonha. James insistiu em falar em particular, pedindo a Olivia que nos desse um momento, ao que ela concordou relutantemente. Na sala comum estéril do prédio, ele confessou um caso de 6 meses, mas jurou que era apenas físico, não emocional. Não significa nada, insistiu ele, com lágrimas nos olhos. Cometi um erro terrível. Nosso casamento é o que importa para mim. Quando perguntei sobre a mala de viagem, o cartão-chave do apartamento, a clara familiaridade entre eles, ele afirmou que eram todos acontecimentos recentes que ele estava prestes a encerrar, coisas nas quais ele havia se perdido momentaneamente. Lá em cima, Olivia esperava com uma compostura notável, sua maquiagem impecável, sem nenhuma lágrima. Enquanto James usava o banheiro, ela se aproximou de mim diretamente. Ele me disse que vocês dois estavam essencialmente separados, disse ela sem remorso aparente, que vocês ficaram juntos pelas aparências, mas tinham um acordo. Não há entendimento, respondi, com a voz vazia. Ela ergueu as sobrancelhas levemente. Bem, isso é entre vocês dois, então, mas saiba que eu não vou a lugar nenhum. O tom possessivo em sua voz sugeria um relacionamento muito mais profundo do que James havia admitido. Saí do prédio e liguei para meu irmão Michael do carro, soluçando tanto que ele inicialmente não conseguiu me entender. Michael sempre foi protetor, e eu temia o que ele poderia fazer se soubesse de toda a situação. Contei apenas que James e eu estávamos com sérios problemas e que eu precisava de apoio. Nas 2 semanas seguintes, James lançou uma campanha completa para salvar nosso casamento. Flores entregues diariamente. Presentes inesperados, jantares românticos, promessas de terapia de casal, garantias de que Olivia não significava nada, e o relacionamento havia terminado completamente. Ele até sugeriu que começássemos a tentar ter o bebê que ele havia adiado por tanto tempo. Mantive uma distância cautelosa, insistindo em quartos separados enquanto considerava minhas opções. Embora profundamente magoado, 6 anos de casamento pareciam significativos demais para serem abandonados sem uma tentativa de reconciliação. Concordei com uma sessão de terapia agendada para a semana seguinte. Nunca conseguimos comparecer àquela consulta. Na noite anterior, James recebeu uma ligação durante o jantar, alegando que uma emergência com um cliente exigia sua atenção imediata. Nossa conversa, enquanto ele pegava as chaves, permanece gravada na minha memória como nossa última troca. É realmente um cliente? Perguntei baixinho. James parou na porta, com uma expressão indecifrável. Sim, Dali. É mesmo. Ele hesitou e acrescentou: sei que você não confia em mim agora, mas estou tentando. Assenti, incapaz de encontrar as palavras certas. Ele foi embora sem dizer mais nada. 3 horas depois, um policial estava à minha porta com a notícia. James morreu instantaneamente quando seu carro colidiu com um caminhão comercial que havia desgovernado na rodovia. O policial explicou gentilmente que as condições da estrada estavam perigosas devido à chuva, mas que a investigação estava em andamento. Naquele momento, a dor e a traição se chocaram em um tsunami de emoções que eu não conseguia processar. Liguei para Michael imediatamente, que chegou em 30 minutos e me encontrou ainda parada na entrada, incapaz de me mover ou compreender completamente o que havia acontecido. Ele se foi, eu repetia. Ele se foi, e eu nunca consegui decidir se conseguiria perdoá-lo. Michael ficou comigo naquela noite, segurando minha mão enquanto o choque dava lugar a ondas de emoções conflitantes. Pela manhã, a realidade começou a se impor, junto com outra complicação. Eu ainda não havia considerado lidar com os pais de James enquanto carregava o segredo de sua infidelidade.
A sala da funerária estava estranhamente iluminada na manhã seguinte à morte de James. Bárbara e William chegaram antes de mim, já analisando as opções de caixão quando entrei. Bárbara estava impecavelmente preta, com a maquiagem impecável, apesar dos olhos avermelhados. William permaneceu estoicamente ao lado dela, com a mão apoiada protetoramente em seu ombro. Dali, aí está você, Bárbara reconheceu, sem se mexer para me abraçar. Escolhemos o mogno com detalhes dourados. James sempre apreciou o artesanato de qualidade. A diretora, uma mulher compassiva chamada Susan, tentou me envolver na decisão. Senhora Henderson, a senhora gostaria de ver outras opções também? Antes que eu pudesse responder, William interrompeu, a família já tomou sua decisão. Vamos prosseguir com os preparativos. Esse padrão continuou durante toda a reunião. Bárbara ditou cada detalhe, desde os arranjos florais até a duração da cerimônia, dos cartões comemorativos ao local da recepção. William cuidou dos aspectos financeiros, ignorando minhas perguntas sobre custos com a garantia indiferente de que a família Henderson cuidaria dos seus. Quando sugeri uma cerimônia simples, que refletisse as preferências reais de James, em vez da tradição familiar, a expressão de Bárbara endureceu. Dali, claramente a tristeza está afetando seu julgamento. James foi criado com certos padrões. Sua posição na comunidade exige reconhecimento adequado. Ao longo da reunião de 3 horas, notei Bárbara sair 2 vezes para atender ligações, sua voz audível, embora William entrou na sala com o serviço de café na hora certa. Há coisas sobre James que você não entendeu, disse-lhe com uma gentileza incomum. Aspectos da vida dele e da nossa família que exigem certas adaptações. As respostas enigmáticas deles aumentaram meu desconforto. Naquela noite, compartilhei essas preocupações com Michael em casa. Algo parece errado, expliquei. Além da tragédia óbvia, como se estivessem planejando algo que eu não deveria saber. Michael, sempre prático, sugeriu que investigássemos as atividades recentes de James com mais cuidado. Você verificou os registros telefônicos e os e-mails dele? Talvez haja algo que explique o comportamento deles. Juntos, descobrimos vários números desconhecidos aparecendo com frequência no histórico de chamadas de James. Suas mensagens de texto continham conversas com Olivia que contradiziam suas alegações de término do relacionamento. O mais perturbador foi uma conversa com sua mãe, 3 semanas antes. James, ela concordou em fazer terapia, ainda decidindo sobre nós. Bárbara, lembre-se do que conversamos. A família vem em primeiro lugar. Algumas situações exigem gerenciamento em vez de resolução. As implicações das mensagens me perturbaram profundamente. Será que Bárbara sabia do caso? Será que ela o estava aconselhando a continuar em vez de realmente se comprometer com o nosso casamento? No dia seguinte, enquanto finalizava a seleção musical na funerária, uma assistente mencionou algo que me gelou as veias. A outra mulher enlutada selecionou leituras tão lindas, comentou ela enquanto organizava a papelada. Tão tocante que várias pessoas o amaram o suficiente para contribuir com o funeral. Quando pedi esclarecimentos, ela pareceu surpresa, percebendo seu erro. Peço desculpas pela confusão, Sra. Henderson. Por favor, fale com a diretora Susan sobre os participantes do culto. Susan se mostrou igualmente evasiva, explicando que Bárbara havia solicitado a presença de alguns amigos da família na cerimônia. William interrompeu nossa conversa por telefone, insistindo que Susan cuidasse de assuntos urgentes relacionados ao túmulo do cemitério. Michael e eu chegamos à igreja 2 horas antes do culto, na esperança de nos concentrarmos antes de encarar a comunidade. Em vez disso, nos deparamos com uma cena que confirmou minhas piores suspeitas. Bárbara e William estavam perto dos bancos da frente, conversando intensamente com uma bela jovem cujo vestido preto se estendia sobre uma barriga inconfundivelmente grávida. Eles se calaram quando nos aproximamos, 3 pares de olhos se voltando para nós com emoções variadas, o de Bárbara, desafiador, o de William, e o de triunfo, o da jovem. Dali, disse Bárbara com uma gentileza forçada, está a Olivia. Ela está grávida do nosso neto. O mundo parecia se inclinar sob meus pés. Michael agarrou meu cotovelo, me estabilizando física, se não emocionalmente. William deu um passo à frente, a voz não admitindo discussão. Ela está sentada com a família, na primeira fila. Você não pode esperar. Michael começou, mas apertei sua mão para silenciá-lo.
Naquele momento, com os convidados do funeral chegando a qualquer momento, criar uma cena só aumentaria a humilhação. Assenti rigidamente, incapaz de formular palavras enquanto o impacto total daquela traição pública me invadia. Bárbara imediatamente guiou Olivia até o banco da frente, posicionando-a em um lugar de destaque ao lado de onde ela e William se sentariam. À medida que os enlutados entravam no santuário, sussurros se espalhavam visivelmente pela congregação. Amigos e colegas trocavam olhares, conectando a presença da mulher misteriosa com sua condição. Minha humilhação mais dolorosa se desenrolaria, não em particular, mas diante de todos que importavam em nossas vidas. A igreja se encheu rapidamente de colegas, amigos e familiares, enquanto a tensão nos bancos da frente permanecia palpável. Bárbara posicionou Olivia diretamente ao seu lado, dando-lhe um tapinha na mão com carinho maternal e lançando olhares de advertência em minha direção. William se movia entre vários membros da família, falando em voz baixa, silenciando as perguntas antes que pudessem ser feitas em voz alta. Dali, William se aproximou durante um breve momento em que Bárbara estava distraída. Esta situação exige dignidade familiar acima de sentimentos pessoais. Os Henderson sempre priorizaram a continuidade familiar. Seus olhos se voltaram significativamente para a barriga de Olivia. Espero que você mantenha a compostura adequada durante todo o funeral. Em vez de discutir, assenti com uma calma forçada. Claro, William, dignidade acima de tudo. Minha aparente aquiescência pareceu satisfazê-lo, embora a expressão preocupada de Michael me dissesse que ele sabia que essa concordância era estratégica, e não genuína. De sua posição privilegiada, Olivia mantinha uma expressão presunçosa, com uma das mãos constantemente apoiada na barriga arredondada para chamar a atenção. Ela se inclinava com frequência em direção a Bárbara, trocando sussurros que arrancavam acenos de simpatia da minha sogra. Várias vezes, notei Bárbara apresentando-a a amigos da família com frases como: carregando o legado e a bênção de James em nossa tragédia. O pastor olhou desconfortavelmente entre os assentos divididos, percebendo claramente a dinâmica anormal, mas continuando os preparativos profissionalmente. Quando ele se aproximou para prestar condolências, Bárbara o interceptou rapidamente, conduzindo-o para ajustes de última hora na programação. O culto começou com a peça clássica favorita de James, o Requiem de Mozart, preenchendo o espaço abobadado. Assim que o caixão foi posicionado no altar, William se aproximou primeiro do púlpito, proferindo um elogio fúnebre, retratando James como filho, marido e empresário perfeito. Ele enfatizou o legado de excelência dos Henderson, falando longamente sobre as contribuições de James para a reputação da família, sem mencionar quaisquer qualidades pessoais ou memórias que o tornassem único. O nome Henderson continua, concluiu William com ênfase significativa, seu olhar se voltando deliberadamente para Olivia. Embora James tenha nos deixado, sua influência permanece. Bárbara prosseguiu com um discurso cheio de lágrimas, focado principalmente em seu relacionamento com James como mãe. Ela descreveu suas conquistas na infância, seus sacrifícios pelo sucesso dele e o vínculo especial que eles tinham, que ninguém mais conseguia entender. Sua voz falhou dramaticamente ao se dirigir ao neto que nunca conhecerá seu pai, mas sempre conhecerá o privilégio de ser um Henderson. Quando chegou a minha vez de falar, aproximei-me do pódio com os ombros eretos, apesar do peso dos olhares que acompanhavam cada movimento meu. Falei simplesmente sobre o James que eu conhecera, em vez da versão idealizada que seus pais apresentavam. Mencionei sua gentileza com estranhos, seu humor inesperado em momentos privados, sua paixão genuína pela arquitetura, embora tivesse buscado dinheiro para agradar o pai. Durante todo o meu discurso, Olivia sussurrava constantemente para Bárbara, ocasionalmente tirando lenços de papel com um floreio teatral para enxugar os olhos mal umedecidos. A reação da congregação oscilou entre confusão e compaixão ao observar a dinâmica incomum que se desenrolava diante deles. À medida que o culto se aproximava do fim, a música da procissão começou com uma peça sombria para órgão. O pastor convidou os familiares a se aproximarem do caixão para as últimas despedidas, com Bárbara e William se levantando imediatamente, puxando Olivia consigo. De repente, as pesadas portas de madeira nos fundos da igreja se abriram com um rangido alto que ecoou pelo santuário. Todos se viraram para ver Michael caminhando resolutamente pelo corredor central, carregando uma pasta e um pendrive. Seu rosto refletia determinação em vez da solenidade fúnebre apropriada. Está na hora de alguém dizer a verdade, projetou sua voz com clareza, interrompendo os procedimentos instantaneamente. Bárbara congelou no meio do caminho até o caixão, com a mão ainda segurando o braço de Olivia.
Silêncio absoluto caiu sobre a congregação enquanto Michael continuava caminhando. Bárbara se recuperou rapidamente, sinalizando para um segurança que a igreja havia contratado para o culto de alto nível. Isso é completamente inapropriado, sibilou. Retire-o imediatamente. Michael a ignorou, conectando seu laptop ao projetor que a igreja havia usado anteriormente para uma foto em memória a ele. William se aproximou dele com uma velocidade surpreendente para a sua idade. O que quer que você esteja pensando que está fazendo, para agora, ameaçou em voz baixa. Entrarei com uma ação judicial se você continuar com esse comportamento vergonhoso. Permaneci sentado, tão atordoado quanto todos os outros com as ações do meu irmão. Embora tivesse compartilhado minhas preocupações com Michael, não fazia ideia de quais evidências ele havia reunido ou o que planejava revelar. Uma parte de mim queria impedi-lo para preservar a dignidade que ainda restava naquela situação. Outra parte precisava desesperadamente da verdade em meio às mentiras sufocantes. Michael permaneceu calmamente à mesa de equipamentos, conectando cabos com eficiência praticada, apesar da presença iminente de William e dos sinais cada vez mais frenéticos de Bárbara para a segurança. Senhoras e senhores, Michael se dirigiu diretamente à congregação. Peço desculpas por interromper esta ocasião solene, mas certos fatos precisam ser apurados antes do término deste serviço. Ele se virou para mim com genuína compaixão. Dali me pediu para investigar algumas preocupações há alguns meses. O que descobri afeta a todos aqui que se importavam com James Henderson. A tela de projeção se iluminou com o logotipo. Interessante você mencionar a defesa, William, respondeu Michael calmamente. Porque minha investigação revelou algo ainda mais preocupante do que a infidelidade de James. Ele clicou no próximo slide. A família Henderson não só estava ciente desses casos, como os incentivava ativamente. A tela exibia extratos bancários com os pagamentos regulares da conta pessoal de William e Bárbara para Olivia, iniciados 9 meses antes. O rosto de Bárbara se contorceu de raiva ao reconhecer os documentos. São registros financeiros privados obtidos ilegalmente, gritou ela. Michael assentiu. Obtido por vias legais durante uma investigação devidamente encomendada, na verdade, mas o apoio financeiro é só o começo. Ele avançou para os registros médicos que mostravam claramente que James havia se submetido a uma vasectomia 3 anos antes. James Henderson fez uma vasectomia logo após o 3º aniversário de casamento dele e de Dali. Ele não pode ser o pai do bebê de Olivia. Essa revelação causou um choque audível em toda a congregação. O mais surpreendente foi a genuína expressão de descrença de Olivia. Ela se virou para Bárbara com um olhar interrogativo. Você me disse que ele queria esse bebê, sussurrou ela, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Você disse que ele planejava deixá-la por mim. Michael continuou metodicamente. Mensagens de texto entre Bárbara e Olivia revelam um plano calculado para reivindicar direitos de herança por meio de um suposto herdeiro dos Hendersons. Ele exibiu conversas que mostravam Bárbara orientando Olivia sobre como garantir a linhagem e estabelecer reivindicações legais antes do divórcio. William fez outra tentativa de interromper a apresentação. Esta é uma prova forjada. Michael Wilson sempre teve inveja do sucesso da família Henderson. Talvez essas gravações de voz pareçam mais autênticas, respondeu Michael, reproduzindo o áudio de James discutindo os planos de divórcio com seu advogado. A voz de James ecoou pela igreja. Preciso minimizar as reivindicações financeiras dela. Depois de 7 anos de casamento, ela pode ter direito a bens substanciais. Meus pais sugerem que você apresente o pedido em Connecticut, onde os sacrifícios de carreira dela não serão tão importantes nas decisões de acordo. A resposta do advogado foi igualmente contundente. Tem certeza disso, James? O acordo pré-nupcial tem as fragilidades que discutimos, e sem infidelidade documentada da parte dela. Isso está sendo providenciado, respondeu James, confiante. Mamãe tem alguém adequado em mente. Só precisamos de provas que Dali não possa contestar. Murmúrios coletivos aumentaram à medida que a gravação prosseguia, revelando um planejamento extensivo para me deixar financeiramente devastada após o divórcio. Gravações adicionais capturaram Bárbara e William incentivando esses planos, referindo-se a táticas semelhantes que haviam empregado nos relacionamentos anteriores de James. Um homem se levantou no meio da congregação. Posso confirmar irregularidades financeiras. Ele se identificou como Thomas Bradley, sócio de James.
James vinha movimentando fundos da empresa por canais não autorizados há meses. Vários clientes já entraram em contato com as autoridades com suas preocupações. Michael avançou para os slides finais. O acidente que tirou a vida de James não ocorreu durante uma reunião com um cliente, como relatado a Dali, mas ao sair do apartamento desta mulher. Ele mostrou a foto de uma ruiva atraente que eu nunca tinha visto antes. Relatórios policiais confirmam níveis de álcool incompatíveis com uma reunião de negócios, e o rastreamento de localização coloca longe dos escritórios do cliente alegados em sua última conversa com Dali. A farsa abrangente se desenrolou aos poucos, os problemas financeiros secretos de James, as impropriedades comerciais, os múltiplos casos amorosos simultâneos e o papel ativo de seus pais orquestrando tudo. A congregação passou de sussurros chocados a conversas francas. À medida que o quadro completo se ia revelando, Bárbara fez uma última tentativa de retomar o controle. Essas mentiras desonram a memória de James. Essa manipulação da dor para vingança pessoal é inconcebível. Michael se dirigiu a ela diretamente. A desonra começou muito antes de hoje, Bárbara. Seu filho morreu vivendo as mentiras que você o ajudou a criar. Olivia foi a primeira a desabar, sua compostura cuidadosamente construída se desfazendo à medida que as implicações das evidências se tornavam inegáveis. Ela desabou em um banco próximo, soluçando, não com graça teatral, mas com genuína angústia. Eles me prometeram segurança financeira, admitiu entre lágrimas quando várias pessoas se aproximaram para confortá-la. Bárbara disse que James planejava se casar comigo depois do divórcio, que o bebê garantiria minha posição, mesmo que... Ela parou de falar, as mãos cobrindo a barriga de forma protetora. Mesmo que não seja dele, terminei baixinho, aproximando-me dela com uma calma inesperada. A raiva que eu esperava sentir daquela mulher havia se transformado em algo mais próximo de pena. Você também foi manipulada. Bárbara avançou de repente em direção a Michael, tentando arrancar a pasta de provas das mãos dele. Você não tem direito a esses assuntos particulares. A família Henderson cuida de seus assuntos em particular. William avançou agressivamente em direção a Michael, mas a segurança da igreja finalmente interveio, posicionando-se entre os grupos cada vez mais hostis. O líder da segurança sussurrou algo para William que o fez recuar, embora sua expressão permanecesse assassina. No silêncio momentâneo que se seguiu, encontrei minha voz. Anos me adaptando às expectativas da família Henderson, me encolhendo para me encaixar no molde deles, ignorando sinais de alerta cada vez mais óbvios, de repente se cristalizaram em perfeita clareza. Dirigi-me a toda a congregação, com a voz mais forte do que eu imaginava ser possível. Quero me desculpar com todos vocês pela mentira que testemunharam hoje. Não pelas revelações que meu irmão compartilhou, mas pela ficção elaborada que a família Henderson construiu sobre quem James era e o que nosso casamento representava. Bárbara tentou interrompê-la, mas vários convidados a fizeram ficar quieta. Por 6 anos, acreditei que estava construindo uma vida com um homem que valorizava a honestidade e o comprometimento. Fiz sacrifícios na carreira, concessões pessoais e inúmeros ajustes, acreditando que serviam ao nosso futuro compartilhado. Olhei diretamente para Bárbara e William. O que não consegui reconhecer foi a maneira sistemática como James e seus pais manipulavam as pessoas ao seu redor para manter as aparências enquanto perseguiam suas verdadeiras prioridades. O rosto de Bárbara se contorceu de fúria. Sua interesseira ingrata. James lhe deu tudo, um estilo de vida que você jamais teria alcançado sem o nome Henderson, conexões com as quais você jamais sonharia, considerando sua origem. Como ousa ficar aí, hipócrita, depois de tudo que esta família lhe proporcionou? Um homem se levantou da terceira fileira, Peter Collins, amigo de infância de James, de quem eu sempre gostei, apesar da desaprovação de Bárbara por sua linhagem insuficiente. Conheço James desde os 10 anos de idade, afirmou Peter com firmeza. E vi como os pais dele o transformaram em alguém cada vez mais irreconhecível. Dali trouxe de volta vislumbres da pessoa genuína abaixo das expectativas dos Henderson. Quaisquer que sejam os erros que James cometeu, Dali merece algo melhor do que essa humilhação pública. Vários colegas de James se juntaram a eles, compartilhando breves relatos de mentiras que haviam testemunhado ou suspeitado, mas nunca confrontado. A cada depoimento, a imagem cuidadosamente construída da família Henderson se desintegrava visivelmente diante da congregação. Aproximei-me diretamente de Bárbara, William e Olivia. Acho que seria melhor se vocês fossem embora agora.
Este funeral deve homenagear o verdadeiro homem que James foi, falho, complexo e humano, não a ficção que vocês criaram. Temos todo o direito de estar aqui, insistiu Bárbara, segurando sua bolsa de grife como um escudo. As tradições da família Henderson exigem nossa presença. Este é o funeral do meu marido, respondi com uma firmeza silenciosa, não um palco para suas manipulações contínuas. Por favor, saiam antes que eu peça a segurança para escoltá-los para fora. William colocou a mão no braço de Bárbara, sussurrando algo que fez com que ela vacilasse. Com a equipe de segurança por perto, eles finalmente se viraram para a saída, praticamente arrastando Olivia, ainda soluçando, entre eles. Ao partirem, um peso quase visível foi retirado do santuário. O restante do culto se transformou em algo mais autêntico, amigos compartilhando memórias genuínas de James, reconhecendo tanto suas qualidades encantadoras quanto seus comportamentos problemáticos, sem a presença sufocante das expectativas da família Henderson. O enterro que se seguiu incluiu apenas aqueles que realmente conheciam e se importavam com James, e não com sua posição familiar. Michael permaneceu ao meu lado durante todo o tempo, sua presença constante me ancorando em meio à turbulência emocional. Ao voltar para casa, encontrei Bárbara e William tentando remover obras de arte e antiguidades da casa, alegando que eram relíquias da família Henderson. O confronto exigiu intervenção policial quando William se recusou a reconhecer meus direitos legais sobre os bens conjugais. Enquanto os policiais supervisionavam a partida deles, comecei a descobrir a extensão dos problemas financeiros que James havia ocultado. Nossos investimentos supostamente seguros continham dívidas enormes. Múltiplas hipotecas oneravam nossa casa. Avisos legais sobre irregularidades comerciais haviam sido ocultados ou interceptados. O futuro financeiro imaculado que James havia prometido existia apenas em declarações cuidadosamente fabricadas que ele me mostrou. Michael ajudou a proteger a casa naquela noite, trocando fechaduras e ativando os sistemas de segurança contra possíveis visitas dos meus sogros. Enquanto organizávamos os papéis no escritório de James, a verdadeira situação do nosso casamento se tornou cada vez mais clara por meio dos documentos descobertos. Você tinha alguma ideia? Michael perguntou gentilmente enquanto analisávamos os extratos do cartão de crédito mostrando anos de gastos extravagantes com outras mulheres. Eu suspeitava do caso com a Olivia, admiti. Mas essa mentira sistemática, o envolvimento dos pais dele, o desastre financeiro, não. Eu acreditava que tínhamos problemas, mas achava que eles tinham solução. Olhei para a papelada ao nosso redor. Nunca imaginei que todo o meu casamento fosse essencialmente ficção. Aquela primeira noite sozinha em nosso quarto depois que tudo mudou foi um estranho ponto de virada. Cercada pelos pertences que havíamos escolhido juntos na casa onde eu acreditava que estávamos construindo um futuro, experimentei não apenas a tristeza por James, mas também o luto pela vida que eu pensava que compartilhávamos. No entanto, por trás dessa perda, surgiu algo inesperado, as primeiras sensações de liberdade em relação ao desempenho constante que nosso casamento exigia. As semanas seguintes ao funeral se desenrolaram em meio a uma série de reuniões jurídicas, descobertas financeiras e processamento emocional. Encontrei-me com 3 advogados diferentes para entender minha situação precária. Apesar de nossa considerável riqueza no papel, James havia deixado para trás uma dívida enorme, ocultada por meio de contabilidade criativa e da assistência de seus pais. O mais devastador foi saber que James havia transferido o beneficiário do seu seguro de vida para os pais 6 meses antes. A apólice que deveria ter garantido segurança financeira tornou-se outro campo de batalha, com Bárbara e William reivindicando direitos exclusivos ao pagamento substancial. Infelizmente, as designações de beneficiários geralmente substituem as reivindicações conjugais, explicou meu advogado gentilmente. Podemos contestar com base no tempo e nas circunstâncias, mas esses casos são difíceis de vencer. A casa continha mais surpresas desagradáveis. Escondidos nos equipamentos de ginástica de James, descobri arquivos que revelavam a extensão de sua fraude empresarial. Fundos de clientes haviam sido desviados, retornos de investimentos falsificados e violações regulatórias deliberadamente ocultadas. Esses documentos se tornaram evidências cruciais na crescente investigação sobre a Henderson Investment Partners. Com contas judiciais crescentes e opções cada vez menores, tomei a difícil decisão de vender nossa casa e a maioria dos meus bens. O dinheiro mal cobriu nossas dívidas acumuladas. Após quitar a hipoteca, mudei-me para um apartamento modesto em outro bairro, iniciando o processo de reconstrução da minha independência financeira.
Meu antigo empregador ofereceu uma posição de marketing abaixo do meu nível anterior, mas com renda estável e potencial de crescimento. Retornar ao trabalho não só me proporcionou estabilidade financeira, como também uma estrutura bem-vinda em meio ao caos que minha vida pessoal havia se tornado. Sessões semanais de terapia me ajudaram a lidar com um luto complexo, a traição e a autoculpa que ameaçavam me dominar. Minha terapeuta recomendou um grupo de apoio para pessoas que lidam com infidelidade e decepção, onde encontrei um conforto inesperado entre outras pessoas que passavam por jornadas dolorosas semelhantes. A parte mais difícil não é só a traição, compartilhei durante uma sessão. É questionar a própria realidade, se perguntar como você deixou passar tantos sinais de alerta, se sentir idiota por acreditar nas mentiras. Outros concordaram, suas experiências eram diferentes em detalhes, mas semelhantes em impacto emocional. Suas histórias me ajudaram a reconhecer que pessoas inteligentes e capazes podem ser enganadas por aqueles em quem mais confiam. Em meio a todos esses desafios, Michael permaneceu meu aliado inabalável. Ele me acompanhou em processos judiciais difíceis, ajudou na mudança dos meus poucos pertences para um novo apartamento e me acompanhava diariamente durante aqueles primeiros meses difíceis. Sem a intervenção dele no funeral, eu talvez nunca tivesse descoberto toda a verdade sobre James e sua família. 6 meses após a morte de James, recebi uma mensagem de texto inesperada de Olivia pedindo para tomarmos um café. Meu instinto inicial foi recusar, mas a curiosidade acabou vencendo. Combinamos de nos encontrar em um café neutro no meio do caminho entre nossos bairros. Olivia chegou com sua gravidez agora óbvia, o nervosismo substituindo sua confiança anterior. Obrigada por concordar em me ver, começou ela, sem jeito. Sei que provavelmente sou a última pessoa com quem você quer falar. Na verdade, Bárbara reivindicaria essa distinção, respondi, tentando parecer leve, apesar da tensão inerente à situação. Ela deu um leve sorriso antes de ficar séria. Eu queria me desculpar e explicar, se você estiver disposto a ouvir. Quando assenti, ela continuou, conheci James em um evento da empresa. Ele me perseguiu agressivamente, alegando que seu casamento existia apenas no papel. Quando engravidei do meu ex-namorado, James me apresentou à mãe dele, que viu uma oportunidade. Olivia explicou como Bárbara ofereceu segurança financeira, posição social e conexão familiar em troca de permitir que eles reivindicassem o bebê como sendo de James. Ela me convenceu de que você era a vilã na história da família deles, de que James estava preso em um casamento infeliz com uma mulher obcecada pela carreira que lhe negava filhos. E você acreditou nisso sem questionar? Não consegui esconder o tom de irritação na minha voz. Eu acreditava no que queria acreditar, admitiu. Estava sozinha, grávida, com medo do meu futuro. Ofereceram segurança disfarçada de destino romântico. Ela colocou as mãos protetoras sobre a barriga. Nunca imaginei a profundidade da manipulação até a apresentação do seu irmão. Descobrir que Bárbara e William haviam manipulado outras mulheres no passado de James criou um padrão perturbador. Eles usaram repetidamente mulheres jovens como peões em seu foco obsessivo em controlar a vida do filho, descartando cada uma delas quando não serviam mais aos planos dos Henderson. O confronto mais difícil ocorreu durante a mediação jurídica, 10 meses após a morte de James. Bárbara e William chegaram com uma equipe jurídica agressiva, tentando alegar que eu havia levado James a relacionamentos extraconjugais por meio de negligência emocional e priorização da carreira. James nos confidenciava sua profunda infelicidade com frequência, afirmou Bárbara com tristeza performática. Ele se sentia desamparado, desvalorizado em seu casamento. Pela primeira vez, falei sem filtrar minha resposta pelas expectativas da família Henderson. James criou um casamento fictício para cada público em sua vida. Para você, ele fingiu infelicidade para justificar seu comportamento. Para mim, ele fingiu compromisso enquanto traía sistematicamente todos os aspectos do nosso relacionamento. Para seus sócios, ele fingiu padrões éticos enquanto cometia fraude. Olhei diretamente para os pais que haviam orquestrado tantos danos. A tragédia não é apenas a morte jovem de James. É que ele nunca desenvolveu o caráter para viver autenticamente, porque vocês recompensaram as mentiras dele, desde que estivessem alinhadas com as suas expectativas. A mediação finalmente produziu um acordo, permitindo-me a libertação das dívidas comerciais de James e, ao mesmo tempo, a renúncia aos bens da família Henderson. Sair com uma indenização financeira menor do que a legalmente merecida pareceu uma troca vantajosa em troca do rompimento definitivo dos laços.
À medida que o primeiro aniversário da morte de James se aproximava, eu havia estabelecido uma nova estrutura de vida. Minha carreira havia retomado. Abordei os encontros com cautela, tomando café com o irmão de um colega sem expectativas além de uma conversa agradável. A capacidade de compartilhar minha história sem vergonha representou um progresso significativo na cura. Celebrações de feriados e aniversários ainda despertavam emoções complexas, mas eu havia desenvolvido estratégias de enfrentamento mais saudáveis por meio de terapia e amizades solidárias. Novas tradições substituíram aquelas associadas a memórias dolorosas. Um encontro casual com o irmão afastado de James, Robert, que se recusará a participar de manipulações familiares e fora igualmente condenado ao ostracismo, proporcionou um encerramento inesperado. Seu pedido de desculpas pelo comportamento do irmão e a validação da minha experiência me trouxeram cura de uma fonte inesperada. Meus registros diários desse período revelaram a transformação da devastação em sabedoria arduamente conquistada. Hoje, reconheci imediatamente um sinal de alerta em uma situação de trabalho, as mesmas táticas de manipulação que William costumava usar. Em vez de duvidar da minha percepção, abordei o assunto diretamente. O crescimento acontece nesses pequenos momentos de confiança em mim mesmo novamente. Não me sinto mais definida por ser a viúva de James ou a mulher humilhada no funeral do marido. Essas experiências me moldaram, mas não me determinam. Minha identidade existe independentemente desse relacionamento. Um ano após aquele funeral devastador, eu estava em meu novo apartamento, com vista para o horizonte de Chicago, refletindo sobre a dolorosa jornada que, por fim, me levou a uma vida autêntica. A mulher que aceitara as críticas de Bárbara e o desdém de William fora substituída por alguém que reconhecia seu valor além da validação alheia. As lições tiveram um custo enorme, mas proporcionaram uma sabedoria inestimável. Relacionamentos construídos com base no desempenho acabam ruindo sob seus próprios enganos. A verdadeira conexão exige coragem para ser vista de forma genuína, em vez de apresentada estrategicamente. E, às vezes, as revelações mais dolorosas acabam criando o caminho mais claro a seguir. Você já descobriu uma verdade dolorosa que, no fim das contas, te libertou? Adoraria ouvir suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ajudar alguém que se sente preso em sua própria situação. Se isso ressoou com você, inscreva-se para ouvir mais jornadas de superação de traições e construção de vidas autênticas. Curta e compartilhe se você conhece alguém que precisa ouvir que a verdade, por mais dolorosa que seja, eventualmente leva à cura. Obrigada por testemunhar minha história hoje. Lembre-se, às vezes, o que parece ser o seu ponto de ruptura se torna o seu momento decisivo.